Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta feita eu gostaria de meditar com vocês em um texto da Palavra de Deus, que é um dos textos mais enigmáticos aí da Bíblia Sagrada, que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo é o versículo de número 7, que diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, ele traz algumas coisas tremendas, inclusive uma experiência que Paulo viveu, que foi ele trasladado até o paraíso. Ele foi trasladado até o paraíso, no qual ele viu coisas inefáveis, que ele fala, inclusive, que é uma coisa que ele não tem como descrever. Algumas versões diz que era ilícito ele falar, algumas versões falam que era inefável, coisas inefáveis. Em outras palavras, ele viu coisas que no vocabulário terreno, mesmo com a cultura que Paulo tinha, ele não conseguia descrever o que ele viu lá. E ele diz, inclusive, que passaria as revelações e as visões de Deus. Paulo, ele era muito agraciado com estas dádivas divinas, de visões, de revelações, além de ser um homem com uma cultura tanto secular quanto espiritual fantástica. E ele aqui descreve um episódio, que esse episódio do espinho na carne, o que seria o espinho na carne de Paulo, esse episódio ele é muito debatido. Eu já vi muitos debates acerca desse espinho, o que seria esse espinho, e muitos tentando descobrir, na verdade, o que era esse espinho na carne de Paulo. Mas, com toda sinceridade, todas as tentativas, elas batem na trave, não é? Numa linguagem até futebolística e numa linguagem assim para descontração. Elas batem na trave e elas não são conclusivas. Sabe por quê? Porque o texto em si, ele não é conclusivo. Então abre-se aí a margem para muitas especulações e abre-se aí a margem para muitas interpretações de qual seria esse espinho na carne de Paulo. Bom, temos aí no grego essa expressão espinho na carne. A palavra espinho, no grego, temos a palavra escolopsis. E na carne é tossarques, sarques. Ou seja, escolopsis significa alguma coisa que traz um grande infortúnio, alguma coisa que incomoda, que dói, alguma coisa que pode trazer dores, tanto fisicamente, quanto dores dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, dentro dos nossos próprios pensamentos. Um espinho, ele pode ter um sentido tanto literal quanto figurado, o que dá margem a algumas interpretações. Alguns dizem que esse espinho na carne de Paulo era as lembranças que Paulo tinha do apedrejamento do homem de Deus, o diácono Estevão. Algumas pessoas dizem que ele convivia com isso, porque diz que ele consentiu na morte de Estevão. E muitos veem nesse episódio, nesse consentimento, uma consciência pesada que o apóstolo Paulo tinha em relação ao apedrejamento de Estevão. Bom, essa interpretação, ela é uma interpretação interessante, mas fica também uma contradição naquilo que o próprio Paulo escreveu. Ele escreve na sua carta, inclusive aos Coríntios, ele diz o seguinte, que aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, o sangue de Cristo, a redenção de Cristo, ela faz com que o homem seja perdoado dos seus pecados, por piores que eles tenham sido e por mais que tenha trazido peso na consciência, Deus desses pecados não se lembra mais e, consequentemente, ele lega ao
perdoado, a sua paz, e essa paz abrange todo o entendimento. Então Paulo, ele já não tinha mais do que se queixar em matéria de consciência pesada, porque Cristo o perdoou, e ele consentiu no apedrejamento de Estevão no seu período de cegueira e no seu período de incredulidade para com o Cristo, para com Jesus, e no tempo que ele era perseguidor da igreja de Deus. Então, esta tendência, a interpretação nesse aspecto, ela fica um pouco dúbia. Uns dizem que o espinho na carne de Paulo era algum tipo de pessoa da família dele que tinha problemas muito sérios e que esse problema perseguia a vida de Paulo. Alguns dizem que até a própria sogra de Paulo poderia ser esse espinho na carne. Isso é uma interpretação um tanto contrária às pessoas, às mulheres que são sogras, porque há uma reputação de que toda sogra não presta, não vale nada, e eu não costumo ler nessa cartilha, até porque eu tive uma sogra muito boa, que Deus a tenha, já dorme no Senhor, mas foi uma sogra muito boa, que no jeito dela, ela soube criar os filhos e protegê-los. Então, queridos, essa é uma interpretação também. Outras interpretações já atribuem esse espinho na carne de Paulo a uma doença. Alguns dizem que era uma malária, que ele foi acometido de malária. Outros, mais voltados a acreditar que esse espinho era uma doença, interpretam esse espinho, esses colopsistosarques, né, algo que traz um grande infortúnio, tanto quanto pode ser físico, quanto mental, moral ou espiritual, eles interpretam como sendo uma doença nos olhos de Paulo, já que na Epístola aos Gálatas ele declara que ele quis estar com os Gálatas, mas não foi possível devido a uma enfermidade a qual ele foi cometido, e que os Gálatas demonstraram tanto amor para com ele que, se possível, doaria até os seus olhos para Paulo. Então alguns entendem que Paulo tinha uma doença chamada oftalmia crônica, uma doença nos olhos muito séria, a qual tirava-lhe, inclusive, um pouco ou muito da sua visão natural. Outros dizem que Paulo era epilético e que esse espinho na carne era uma epilepsia que ele tinha, e ele tinha que conviver com essa epilepsia, já que diz-nos lá na Epístola de Gálatas, também é baseado numa conjectura em Gálatas, Paulo diz que, da maneira como ele foi acometido pela enfermidade que ele tinha, os Gálatas, mesmo vendo-o no estado em que ele ficou com a sua enfermidade, não menosprezaram seu ministério, mas o trataram como ele fosse um próprio anjo de Deus, como se ele fosse um próprio anjo do Senhor, demonstrando com isso um grande amor fraternal pelo apóstolo Paulo. Então, queridos, vejam que são muitas as conjecturas, muitas as interpretações. Essas que eu falei são algumas delas, as principais. Mas a verdade é que esse espinho na carne, Paulo diz que ele era um mensageiro de Satanás, que no grego temos a expressão angelos to satanas, ou seja, um anjo de Satanás. A palavra mensageiro aqui é angelos, no grego, que é anjo. É a palavra utilizada para mensageiros celestiais, mas também é uma palavra utilizada para todo mensageiro humano ou algum tipo de situação que pode servir como uma mensagem, um mensageiro de Deus ou do inimigo das nossas almas. No caso aqui é declarado que era Satanás, era um mensageiro de Satanás, que pela permissão de Deus, que alguém pode perguntar, mas como pode Deus deixar que o homem que era um servo tão temente, um homem que foi resgatado da maneira que foi, ser atormentado por um mensageiro de Satanás? A resposta o próprio apóstolo Paulo dá. Ele diz que orou a Deus, e Deus disse a ele que a graça do Deus que ele servia o bastava. E ele reconhece isso, e ele fala que mesmo com aquele espinho, mesmo com o infortúnio que ele carregava, aquilo era para que ele mantivesse-se humilde, para que ele não se exaltasse pelas revelações de Deus, e a graça de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Que coisa linda, né? Deus pode usar
aquilo que muitas vezes nós pensamos que é para nossa derrota pode transformar a aparente derrota, o aparente infortúnio em uma bênção para que nós sirvamos melhor a causa de Deus e não nos exaltemos e nem nos estribemos diante de nós mesmos e nos coloquemos em uma posição de antisservo e não de servo do Eterno. Então, isso é uma grande lição que esta passagem do espinho de Paulo nos dá, e nós glorificamos a Deus por ela existir nas Sagradas Escrituras, ok? Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi proveitoso, se esse vídeo te despertou de alguma maneira, dê aí um like, um joinha, um ok, comente no canal, compartilhe esses vídeos para pessoas das redes sociais, pessoas que estão em locais de difícil acesso de igreja, pessoas doentes, enfermas, presas. Enfim, compartilhe os vídeos aqui do canal à vontade. Você tem livre acesso aos vídeos, você que está inscrito, você que vai se inscrever, pode compartilhar à vontade os vídeos aqui do canal, ok? Então que Deus muito abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por estarem inscritos aqui no canal. Daqui para frente, Deus vai continuar nos abençoando e nos dando graça, porque a graça dele nos basta. Até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom.